Olá, queridos, graça e paz. Bom dia, bom dia, bom dia, povo lindo e abençoado do Senhor. Glória a Deus. Olha nós aqui de novo em mais um momento que tem sido assim tão abençoador para cada um de nós, esse momento do Vem pro Cenáculo. Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez em mais um dia. Que o Senhor continue de fato, sabe, ministrando no seu coração, falando no seu coração. Que o Senhor continue a cuidar de você, da sua casa, da sua família, mas o mais importante, queridos, é nós nos entregarmos por completo a Ele. Não se esqueça, todos os dias, ao meio-dia, esse encontro maravilhoso que tem sido Vem pro Cenáculo. Como tem sido um momento assim onde o Senhor tem falado demais conosco, embora seja um tempo tão curto, mas um tempo extremamente importante e com muita qualidade que dedicamos ao Senhor. Glória a Deus pela sua vida, pela sua dedicação, pela sua fidelidade, pelo seu empenho em sempre estarmos juntos nesse momento. Não se esqueça, pegue o link desse momento, copie o link do Cenáculo, compartilhe lá nas suas redes sociais, compartilhe no grupo do WhatsApp da família, dos amigos, enfim, envie para alguém. Talvez já tenha alguém aí fora o grupo da família, os grupos que você participa, deva ter alguém que você está falando com essa pessoa, orando por ela, evangelizando essa pessoa, sabe? Encaminha para ela. Essa palavra pode fazer a total diferença na vida, começando por nós, em nossas vidas e também na vida dessas pessoas que nós compartilharmos esse assunto de hoje. E o tema do nosso assunto de hoje, desse Vem pro Cenáculo de hoje, é o dom da graça de Deus. Glória a Deus, não se esqueça, hein? Vamos lá compartilhar o link e estarmos juntos aqui e vamos ver o que o Senhor tem para nós. O texto que nós iremos usar base está lá em Romanos, capítulo de número 11 e o versículo de número 6, que diz assim: se é pela graça, que já não mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria. Se não fosse a graça, já não seria a graça. Gosto da outra versão que diz assim: porquanto, se é pela graça, já não é o mais pelas obras. Caso fosse a graça, deixaria de ser graça. Que o Senhor nos traga um entendimento correto para cada um de nós. Se nós vivemos de uma sociedade onde valoriza aquilo que não é, sabe, extremamente importante. O que é extremamente importante para nós? Para nós precisa ser o nosso relacionamento com o Senhor. Para nós precisa ser, sabe, cuidar da família, dedicação à família, ter uma vida onde cada decisão, cada ação, que elas possam glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos viver uma vida onde, de fato, a nossa vida ela faça total sentido ter um relacionamento com o Senhor diário. É uma vida de oração, de consagração, abrir mão daquilo que é errado, sabe, confessar se houver algo errado, enfim, abrir mão de tudo aquilo que às vezes nós acreditamos que é certo, mas o que é certo é o que está na palavra do Senhor. O que é certo e o que é absoluto é o que está na palavra do Senhor. O que nós podemos entender é que o engano é um mérito que vai trazer para nós, sabe, assim, um mérito pessoal. A ilusão das boas obras. As boas obras, elas não definem a nossa salvação. Muitos acreditam que Deus salva as pessoas pelas obras, ou seja, uma pessoa honesta, uma pessoa decente, né? As pessoas acham que às vezes vão ter a salvação por conta disso. Não, eu não minto, eu não pego aquilo que não é meu, eu não roubo, eu não sou desonesto com as pessoas, né? Eu tenho os atos de justiça, eu ajudo alguém a atravessar a rua, uma pessoa que tem uma necessidade especial a atravessar a rua, um exemplo, né? Ajudo alguém que está ali carregando um peso, uma pessoa de idade, enfim, ajudo ela a carregar um peso, levar uma sacola, né? Fazer um transporte, levar alguém no médico, quando assim é necessário, que a pessoa está precisando, e às vezes nós pensamos ou nos enganamos com essa ilusão, uma das ilusões que traz o engano. Isaías capítulo 64, versículo 6 diz assim: todos nós somos como o impuro, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. O fardo, sabe, do desempenho, a pressão de tentar ser bom, mas bom o suficiente, que gera segurança, aquela segurança, sabe, vai ser tão suficiente assim que vai gerar uma insegurança ou até mesmo culpa, se porventura algo der errado. Um outro texto que nós podemos tratar aqui e trazer para nós é aqui,
Efésios capítulo 2, versículo 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, não adianta querer fazer algo ou ter ações que serão para uma promoção pessoal. Não. Isso não vai trazer resultado. O dom incomparável da graça de Deus é o que nós precisamos entender nesse segundo ponto, definindo a graça de Deus. Graça é o favor imerecido de Deus para conosco. Não é uma recompensa, mas um presente. Gente, olha só, a graça, ela não é uma recompensa por aquilo que nós podemos fazer, ou já fizemos, ou já realizamos, ou ações que nós já nos arrependemos. Não. Graça é um presente, algo que o Senhor decidiu colocar sobre toda a humanidade. Só que aí, algumas pessoas vivem debaixo dessa graça, essa vida de graça, sabe? A graça que eu quero dizer assim, uma vida de, sabe, ter a consciência do ato, do que significa a cruz. O ato, sabe, de fato, começa a compreender o amor que o Senhor tem por nós. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, não vem de nós, não vem de mim, não vem de você. Isso é dom de Deus. Um exemplo que nós podemos trazer para nós como isso é o exemplo que é o maior exemplo que tem, que é o exemplo supremo, que é a cruz. Jesus morreu por nós quando ainda nós éramos o quê? Pecadores. Jesus não morreu por um povo santo. Jesus não morreu por um grupo de pessoas, ou por a humanidade que não pecava, que não tinha nenhum tipo de falha, que não cometia nenhum erro, que não era uma geração que não usurpava ter o do próximo. Não, o Senhor morreu por todos. Jesus foi à cruz por todos, porque todos pecaram e todos carecem da graça, da misericórdia, do amor abundante de Deus. Romanos capítulo 5 e versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus. Morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Em um outro ponto, um terceiro ponto para nós avançarmos mais aqui, nós precisamos agora trazer isso como uma aplicação prática da graça de Deus na nossa vida de maneira diária. Esse terceiro ponto, vamos trazer agora para nós a graça de Deus sendo colocada de uma maneira diária em nossas vidas, sabe? É como estilo de vida, viver uma vida de gratidão, olhar para tudo aquilo que Jesus fez, da onde Ele nos tirou e da onde Ele quer nos colocar. Isso é reconhecer o favor que o Senhor quis derramar sobre nós. Mesmo um favor que nós não merecíamos, mas Ele decidiu nos dar de presente essa graça, essa vida e essa graça abundante. Com reconhecer e ter uma vida diária de práticas dessa graça, sabe o que acontece? Isso vai trazer para nossa mente, para o nosso comportamento, a libertação da culpa. Vamos lá, em João, 1 João, capítulo de número 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Não precisamos viver sobre o peso da culpa, mas sobre a graça libertadora, a graça que nos liberta, a graça que nos tira de um ambiente de escravidão e nos coloca no ambiente do reino e da maravilhosa luz do Senhor. Agora, um outro ponto é: o que precisamos fazer para motivar essa graça, né? Motivação para viver em santidade. Então, quer dizer, aplicar a graça de maneira prática na nossa vida, todos os dias, é viver de maneira santa, viver em santidade. Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. A graça não é licença para pecar, mas um chamado para uma vida transformada. A graça, quem tem a graça, não, já que eu estou vivendo aqui debaixo da graça, então eu vou cometer um erro ali, daqui a pouco eu vou lá, peço perdão e o Senhor me perdoa, mas eu quero dizer para você uma coisa, não é assim. Nós, quando recebemos a graça do Senhor, é para nós vivermos uma vida onde, se porventura pecarmos, e se pecarmos, que isso se venha a ser nas nossas vidas um acidente de percurso e não uma constante. Esse mundo está muito mal. Enquanto nós recebemos a graça, como diz aqui em Tito,
no capítulo 2. Vamos ler o versículo de número 12, diz assim: ensinando-os a renunciar à impiedade e às paixões do mundo. Olha só que coisa linda e maravilhosa, viver uma vida onde tu ou todas as pessoas que estiverem ao nosso redor olhar para nós e elas estarão entendendo que nós fizemos uma boa escolha. E qual é essa escolha? É viver uma vida onde honrar o nome do Senhor Jesus é a nossa prioridade. Gratidão e serviço. Vivemos não para ganhar a salvação, mas em resposta à graça que recebemos. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículos número 14 e 15 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos ler novamente esses dois versículos. Está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 2, capítulo de número 5, versículos 14 e 15. Olha só, pois o amor de Cristo nos constrange para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu na cruz. Você pode dar um glória a Deus aí? Sabe o que é isso? É abrir mão. Não é abrir mão, é renunciar o pecado, é renunciar toda aliança com o mundo. Por quê? Porque é preciso ter na nossa mente, nos nossos corações, muito claro, a ação da cruz, o efeito da cruz, o que significa de fato a cruz. Quando Jesus foi à cruz, ele anulou todo escrito de dívida que existia contra a sua vida, contra a minha vida, despojou a Satanás e todos os seus demônios, a vergonha de maneira pública, e triunfou deles aonde? Na cruz, queridos. Tudo começou e terminou na cruz. A nossa remissão dos pecados começou na cruz. O perdão absoluto começou na cruz. A graça que o Senhor decidiu derramar sobre nós começou na cruz. E é lá que nós temos que ir, para lá todos os dias. Nós temos que nos lançar aos pés da cruz de Cristo todos os dias, para lembrarmos o significado e potencializarmos a graça, o favor imerecido que o Senhor decidiu lançar sobre nós. E quero dizer, chamar a sua atenção para algo muito importante, que nós, olha só, que possamos abandonar a ilusão de que podemos conquistar a salvação por meio dos nossos próprios méritos. Tire isso da mente, tire isso do coração. Se alguém já falou isso para você, pelo amor de Deus, reveja isso que você aprendeu, esse ensinamento. A salvação não é para o mérito das nossas ações, das nossas práticas, aquilo que preenche o nosso ego, aquilo que nos coloca debaixo de um holofote. Não. Viver uma vida de graça é renunciar todas as paixões do mundo. Viver uma vida pela graça e honrar o nome do Senhor Jesus e ser participante da salvação é renunciar todas as paixões do mundo e nos apegarmos por completo, nos sendo apaixonados pelo amor, pelo amor de Cristo, sendo apaixonado pela palavra dele, seja apaixonado pela pessoa de Jesus. Recebemos isso com o quê? Com corações humildes e agradecidos, o presente maravilhoso da graça que o Senhor decidiu lançar sobre nós. Preste muita atenção sobre isso, reflita sobre isso. Você tem tentado ganhar o favor de Deus através das suas obras? Hoje é o dia, de descansar na graça de Deus. Aceite o dom da salvação pela fé em Cristo Jesus. Glória a Deus, você pode falar um amém, você pode dar um glória a Deus. É isso, é identificar e saber reconhecer o amor de Cristo por mim e por você, por nós, pela nossa família, e nos entregarmos e nos dobrarmos por completo a esse Deus maravilhoso. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Senhor, quero colocar a vida desse homem, dessa mulher, dessa família que estamos juntos, nesse momento tu vem para o cenáculo, Pai. Guarde a cada um, sustente a cada um, abra o entendimento, que possamos viver uma vida onde não seremos enganados nem confundidos, mas que possamos decidir viver uma vida debaixo da graciosa graça do Senhor, em nome de Jesus. Sustenta a cada um, abra o entendimento, que possamos continuar vivendo uma vida bela e plena, onde honrar o nome do Senhor faça total sentido,
em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, ó. Um beijo no seu coração e até a próxima, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fiquem na paz.